Chamei sim, Milton. A gente tem convidado na linha o brasileiro Marcos Susequinde, que é morador de Israel e está no ar para conversar conosco detalhes sobre essa guerra muito triste entre Israel e Hamas. Os brasileiros, aqui atualizando o tema, a Mayra falou, né? Os brasileiros tentando deixar a faixa de Gaza. Então o Marcos Susequinde, que é de Israel, está na linha para conversar conosco. Oi, Marcos, que prazer falar com você. Tá, eu ia falar, tá tudo bem, pô, que bobagem que eu falaria, né? Porque isso aí é um inferno, infelizmente, viu? Porque guerra não tem aquela de perde, ganha, ganha, perde, não. É perde, 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 todo mundo perde. Você tá bom, rapaz? Você é de São Paulo? Eu sou originalmente de São Paulo, sou nascido no Rio de Janeiro, mas cresci em São Paulo, a família mudou-se para São Paulo quando eu era criança, cresci em São Paulo e hoje eu moro aqui em Israel. E preferiria estar falando contigo sobre as inovações tecnológicas de Israel, sobre os avanços da medicina, da agricultura, mas infelizmente os inimigos da sociedade, não só dos judeus e de Israel, mas do mundo, o terror, que é o inimigo principal do mundo, nos atacou. E estamos falando então, ao invés de falar de coisas de avanço, estamos falando de regresso. Ô Marcos, e bem no popular, né, não diminui a violência, né, é um ódio estancado há séculos, não é mesmo? O ódio é estancado há séculos, mas ele foi aumentado de forma significativa nos últimos 30 anos, quando os grupos, principalmente os grupos terroristas, mas infelizmente não só os grupos terroristas, também grupos políticos não terroristas, inseriram no cardápio estudantil, nos livros, escolas e tudo mais, o ensino do ódio. E essas crianças que entraram na escola há 30 anos atrás e saíram da escola portanto, há 15 ou 18 anos atrás, hoje tem 28, 30 anos, e são foram doutrinados, infelizmente, para o ódio. E isso contribui muito para o aumento das forças terroristas. É claro que não é todo palestino que é terrorista, graças a Deus que seja assim, mas infelizmente o número de extremistas cresceu muito nos últimos anos. E muito cruéis, né? Porque eu tenho visto aqui, principalmente na internet americana, e o Samuel Ferro, ex-Rádio Bandeirantes, que foi comigo aí a Israel, cobrindo uma cabida em 85, 89 e 93, que é apaixonado nessa região. Inclusive, a minha esposa foi comigo, descendente de árabes, Lenice Chamé, do Líbano, Magnoni Neves. E em Israel, a gente não sente, pelo menos nas nossas 3 vezes que fomos aí, a gente não sente essa preocupação total. Mas do lado, a coisa ferve e parece que não vai acabar nunca, hein, meu amigo? Olha, eu espero que acabe. A meta de Israel nessa guerra, nós fomos atacados de forma brutal. Isso não foi uma guerra, isso foi um massacre, isso foi um barbarismo sem tamanho. Eu acredito até que suplantou o barbarismo do ISIS dessa vez, porque o ISIS realmente queimou gente viva, uma série de coisas assim, mas não degolou crianças de 3 meses, não degolou crianças de 4 meses, não disparou rajadas de metralhadoras sobre pessoas deitadas em maca em enfermarias. Eles não fizeram isso. O Hamas fez isso. A barbárie, eu não gosto nem de descrever, porque só de tentar descrever já me vem lágrimas. Mas a meta israelense hoje é a eliminação, ou pelo menos a diminuição a um ritmo não operacional do terrorismo do Hamas, mas mais do que isso, a eliminação do poder político do Hamas sobre a faixa de Gaza. A transformação de Gaza numa região com um governo com o qual possa haver diálogo, ainda que o diálogo seja duro, como tem sido com a autoridade palestina, que tem sido um diálogo muito duro, muito difícil, mas há pelo menos dos 2 lados a intenção de chegar em um dia a algum acordo de paz que seja bom para os 2 lados. Com o Hamas isso não existe. A carta do Hamas prevê a destruição pura e simples de Israel e a expulsão dos judeus da região. Não há diálogo com quem quer te matar e eliminar o seu país. Não tem. Você vai dialogar sobre o quê? Qual é o acordo que você vai fazer? O dia que você vai morrer? Agora, ô Marcos, eu estive aí então em 3 Macabidas, fiquei 61 dias aí, entendeu? Mas eu não sabia, fui ignorante, né?
Eu estava vendo o mapa aqui pela televisão americana. Israel tem, nessa região conflagrada aí, tem 0,041% de território. Quer dizer, é um território tipo um grão de areia. E mesmo assim, a briga não acaba, hein? Na verdade, eu acredito que a briga tem muito mais a ver com motivos religiosos e nacionalistas do que com questão de território, porque território não falta para a nação árabe, não falta território para a nação árabe. A Jordânia, por exemplo, tem um dos menores índices de ocupação de espaço do mundo. A Arábia Saudita não é diferente. Dubai, enfim, os Emirados Árabes Unidos também não são diferentes. E, no entanto, o esforço dos palestinos e dos que os apoiam é a eliminação de Israel. O problema não é espaço. E o problema também não são refugiados, Milton. Em 1948, 750 mil judeus foram expulsos dos países árabes e vieram para ser absorvidos num país que estava nascendo, que tinha na época 640 mil habitantes, recebeu 750 mil refugiados do Iraque, Síria, Líbano, Iêmen, etc. Esses 750 mil judeus que chegaram aqui como refugiados foram plenamente absorvidos na sociedade. Hoje são médicos, engenheiros, juízes, advogados, motoristas de ônibus, donos de farmácia, etc. De Israel saíram entre 700 e 750 mil árabes no mesmo período, mais ou menos o mesmo número. Uma parte deles efetivamente foi expulsa, não precisamos esconder esse fato. Mas a maior parte, mais de 50%, eu não posso te precisar se são 55% ou 62%, saiu por vontade própria, respondendo aos chamados dos 5 exércitos árabes que atacavam Israel, que pediam que eles saíssem para facilitar a jogada dos judeus no mar. Estes árabes que saíram daqui foram para o Líbano, Síria, Iraque, Jordânia, Arábia Saudita e Iêmen. E nenhum desses países eles receberam cidadania. E nenhum desses países eles têm passaporte. E nenhum desses países eles podem votar ou ser votados. Ou seja, são mantidos como refugiados até hoje. E é lógico que quando o sujeito é mantido como refugiado, sem direito à propriedade, com direito a trabalho muito restrito. Por exemplo, no Líbano só podem trabalhar em trabalhos braçais. Na Síria, eles podem ter um imóvel, eles têm que decidir se é comercial ou residencial, mas não pode ter terra arável. Na Arábia Saudita, eles não têm direito nem sequer à propriedade. Como é que pode essa população não se revoltar? É claro que eles se revoltam, mas em vez de se revoltar contra quem os coloca nessa situação, eles culpam Israel até hoje, 75 anos depois, de ser o culpado desse problema que eles chamam de refugiados. E, Milton, não sei se o seu ouvinte sabe, a norma em todos os países árabes, exceto na Jordânia, todos os demais países árabes, e são muitos, nós estamos falando em Egito, Síria, Líbano, Iraque, Arábia Saudita, Iêmen, Kuwait, pode essa lista seguir. É o seguinte, se o sujeito é filho, neto, bisneto, tataraneto de palestino que saiu de Israel, ele continua sendo refugiado. Se você é um brasileiro, sua filha é brasileira, casa-se com um neto de um palestino que saiu de Israel em 48, ela vira refugiada também, porque ela casou com alguém que está definido como refugiado. E é por isso que o número de refugiados subiu de 700 a 750 mil, o número não é preciso, para 4.540.000 hoje. Nós não conhecemos nenhum outro povo, Milton, que, como consequência de guerra, depois de 75 anos, continua como refugiado. Você não ouve sobre refugiados gregos-cipriotas que foram expulsos em 74 pelos turcos da parte norte de Chipre. Você não escuta sobre bósnios que são refugiados, sobre montenegrinos que são refugiados, sobre croatas que são refugiados. Por quê? Porque, passado alguns anos, eles se incorporam ao país onde eles chegaram. Mas, infelizmente, os países árabes não permitiram que isso ocorresse com os palestinos. E essa é uma das raízes desse conflito. Desculpa se eu me alonguei. Não, tudo bem, isso é muito claro, a qualidade do som é espetacular. Djaimo, querida, Mayra, você não tem uma pergunta também ao brasileiro radicado lá em Israel? Que ele é muito claro e o som está muito bom. Pois não, Mayra, o que você queria saber dessa guerra? Sim.
Seguinte, Milton, Marcos, as forças de defesa de Israel publicaram agora nas redes sociais, né, agora há pouco, faz uma hora, que pelo 9º dia seguido as sirenes estão soando em Tel Aviv e também em todo o centro de Israel. O Guilherme Simati aqui já me adiantou que o senhor mora perto, né, na região metropolitana de Tel Aviv. Quero saber como é que está sendo a rotina aí nesses últimos 9 dias, se as sirenes estão tocando muito, se teve que ir muitas vezes para bunkers. Sim, estão tocando muito. Vamos lá, no primeiro dia, eu fui acordado às 6h38 pela sirene. Fomos para o bunker. Normalmente a sirene troca por algo como 90 segundos. Nós fomos para o bunker e a sirene tocou por um tempo inimaginável. Eu não sei se foram 4 minutos, se foram 10, se foram 25. Infelizmente não consigo precisar o número de minutos que tocou, mas foi tanto tempo que tanto a minha esposa como eu achamos que havia um defeito na rede e que havia um disparo, porque nunca havia tocado por tanto tempo. Foi só quando ela parou de tocar, e a gente tem que esperar 10 minutos depois que ela para de tocar para sair do bunker, que nós saímos, ligamos a televisão e viemos a saber que estávamos em guerra. Isso continuou até as 10h30, praticamente ininterruptamente. Daí em diante, nós tivemos no sábado até as 19h30, pelo menos umas 10 vezes entramos no bunker. Das 19h30 de sábado, durante todo o domingo e até 11h30 da manhã da segunda-feira, nós não tivemos nenhuma sirene. Às 11h30 de segunda-feira recomeçaram sirenes e todo dia tem tocado a sirene, às vezes 3, às vezes 4 vezes, às vezes até 6 vezes num dia. Eu não sei se o seu ouvinte sabe, mas é importante explicar o que é essa sirene. Quando um foguete é disparado contra Israel, sistemas de computação analisam a trajetória e o provável local onde esse foguete possa vir a cair. E naquele local, e só naquele local, é que toca a sirene, para não alarmar todo mundo. Então, se o foguete vai cair aqui em Holon, não vai tocar aqui em Batiama, 4 quilômetros, a sirene, porque não vai apavorar a população lá desnecessariamente. Quando a sirene começa a tocar, dependendo do lugar que você está, você tem um tempo para entrar no bunker. Aqui em Holon são 90 segundos, que é mais do que suficiente, no meu caso, inclusive, porque eu tenho um bunker, o meu prédio, todos os apartamentos têm um quarto antibombas, todos os apartamentos do meu prédio. Então, eu tenho tempo de chegar no bunker. E quando a gente entra no bunker, pouco depois a gente ouve um boom. Graças a Deus, todas as explosões que nós ouvimos em Holon, eu estou falando especificamente de Holon, foram pelo domo de ferro que explode o foguete inimigo no ar. Então, nós não temos, graças a Deus, nenhuma vez caiu o foguete aqui, porque uma queda de foguete gera uma devastação grande, além de causar também, geralmente, vítimas pessoais. Pessoas são feridas ou até mortas. Mas com a explosão do míssil no ar, a única coisa que cai são estilhaços do foguete. Se são muito grandes, cai em cima de um carro, pode danificar o carro, mas em geral, danos materiais muito pouco significativos e sem danos pessoais. Aqui em Holon, especificamente, nem sequer danos materiais nós tivemos. Todos os foguetes que vieram em direção a Holon foram explodidos. Em Tel Aviv, sim, caíram alguns foguetes, um entrou dentro de um prédio, pegou fogo em alguns apartamentos, quer dizer, o fogo começou no andar onde o foguete pegou, mas os andares acima também queimaram. Aqui ao lado da gente, em Rehovot, uma casa foi destruída, tivemos perda de vida humana e ferimentos em pessoas, mas em Holon especificamente não. Agora, durante todos os 9 dias, o centro de Israel recebeu foguetes. Se não foi em Holon, foi em Rishon LeZion, foi em Tel Aviv, foi em Herzliya, foi em Ra'anana, enfim, toda a grande Tel Aviv recebeu e segue recebendo mísseis do Hamas, que em nenhum momento busca atingir militares. O terror quer gerar terror, e gerar terror é buscar civis, né? Sem dúvida, Marcos, você está falando aí de bunker e tal, etc. Não interessa o lado, entendeu? Porque eu quero falar da Jordânia, que está quietinha, isso entre aspas, né? Quando eu estive aí várias vezes, e a gente foi na Jordânia, então temos o Dead Sea, né, que é o Mar Morto, e o ponto mais baixo do planeta, e de lá era Israel, parece que agora virou Autoridade Palestina, num acordo aí, etc. e tal. A Jordânia não está na encrenca?
Olha, nós temos que diferenciar a Jordânia da Cisjordânia. E em 1948, durante a Guerra de Independência, o que seria o Estado Árabe, porque não se chamava Palestina, Palestina, por incrível que pareça, em 48 era o nome dos judeus. Os árabes se diziam Síria do Sul. O nome Palestina para os árabes é razoavelmente recente, eles começaram a usar isso daí em 1964. Mas então o Estado, que seria o Estado Árabe, na Guerra de Independência, o grande território acabou sendo conquistado por um país chamado Transjordânia. A Transjordânia conquistou essa área grande do que viria a ser o Estado Árabe, que hoje se chamaria Palestina, e em 1951, 2 anos depois do fim da guerra, a guerra terminou em 49, 2 anos depois do fim da guerra, a Transjordânia incorporou esse território ao seu país e mudou o nome de Transjordânia para Jordânia. Em 1967, esse território foi conquistado por Israel. E em 1973, a Jordânia abriu mão desse território para formar o Estado palestino. Lá é chamado de Cisjordânia, está sob controle da autoridade palestina nas áreas A e B, e na área C, sob controle israelense. Ele está dividido em 3 áreas, segundo o Acordo de Paz de Oslo. Já a faixa de Gaza, que na sua integridade deveria estar também controlada pela autoridade palestina, em 2005 os judeus saíram, entregaram o território para a autoridade palestina, mas em 2007 houve uma guerra civil, quando o Hamas enfrentou a autoridade palestina e expulsou a autoridade palestina de Gaza, tornando-se senhor absoluto em Gaza. Então, o governo de direito, reconhecido pelo mundo como soberano sobre a faixa de Gaza, é a autoridade palestina, mas ela não manda lá e não consegue entrar lá, porque o governo de fato é o Hamas, o grupo terrorista Hamas, que expulsou a autoridade palestina, inclusive o Fatah, que era a força militar da autoridade palestina, foi expulsa de lá em 2007, na Guerra Civil, 2 anos depois que Israel entregou a faixa de Gaza para a autoridade palestina. Só uma coisinha sobre o chamado mercado imobiliário, né, nessa região aí, não Israel, mas lá do outro lado. É o seguinte, eu li ontem no UOL, teve até uma manchete, as pessoas foram capturadas, expulsas das suas casas e tal, e foram instaladas em casas. Nem bateu na porta, tal, sei lá, e tal, pôs todo mundo lá, 5, 7, 10, 15 pessoas. E agora a dona de uma casa está processando as pessoas que ficaram lá na casa dela. Como se fosse um mercado imobiliário, né? Transformar uma casa ou um apartamento em hotel, isso é picaretagem, mas a mulher, não, elas que ficaram presas lá dentro, elas não têm culpa nenhuma, pô. Agora tem que pagar aluguel por ficar presa, isso é um absurdo, hein? Eu não ouvi isso, mas é um das coisas ridículas. Em contrapartida, eu mudei há 2 semanas para o apartamento onde eu estou morando atualmente, e meu apartamento anterior foi colocado à venda, e eu estou abrigando lá uma família da faixa de Gaza. Como meu apartamento está à venda e está vazio há 2 semanas, eu estou abrigando desde quinta-noite, chegou uma família que morava no entorno de Gaza, numa das aldeias que foi destruída. Eles sobreviveram ao ataque e, a pedido do Exército, saíram de lá. Aquela área foi determinada como área de segurança e o Exército que está lá. Então as famílias tiveram que sair para permitir que o Exército se posicione. E eu estou abrigando uma família no meu apartamento anterior. Então você tem de tudo aqui. Você tem quem age como eu, e provavelmente tem algum imbecil que age do jeito que você acabou de relatar, que eu não sabia, e me envergonho, que socorro. Saiu no UOL ontem. Agora o negócio é o seguinte, ô Mayra de Jaimo, mais uma pergunta, por favor, porque o nosso entrevistado é muito fluente. Verdade. Não, então vamos lá. Marcos, eu queria saber como é que está o dia a dia, como é que as pessoas estão aí na sua região, porque com a sirene tocando toda hora assim, acaba impedindo um pouco o dia a dia mesmo, né? Vai trabalhar, vai pra padaria, Como é que está o dia a dia da população e o sentimento das pessoas aí na sua região? Bom, vamos dividir essa pergunta, a minha resposta em 2. Primeiro, como é que está a situação na região? Você vê pouquíssima gente na rua.
Não tem trânsito, coisa muito rara aqui em Holon. Não tem trânsito, muitas lojas estão fechadas, muitas estão abertas também, mas o público consumidor é pequeno. As escolas não funcionam desde o sábado, quando houve a invasão no dia 7, até hoje todas as escolas estão fechadas. Amanhã começam algumas escolas aqui na região central, gradativamente a voltarem às aulas. As escolas da região de Gaza também começam amanhã a funcionar, mas só por Zoom, uma vez que a população saiu do sul para que o exército possa tomar as suas posições na fronteira. Então as crianças de lá começam amanhã a estudar por Zoom, as crianças que moram aqui na área central, amanhã começa gradativamente a voltar para a escola. Logicamente que muitas coisas não estão funcionando. Eu, por exemplo, sou guia de turismo, não tem turista agora. E os que estão não estão fazendo turismo, ninguém está querendo ir visitar Nazaré ou Jerusalém, ou seja lá que lugar for. Então, eu vou falar da minha área, turismo. Nós, guias, estamos sem trabalhar e, portanto, sem receber, mas não somos só nós. Os ônibus que transportam turismo, as companhias não têm clientes, então as companhias não estão recebendo, os motoristas estão dispensados sem salário, provavelmente recebendo dinheiro do Fundo Nacional de Desemprego. As lojas que vendem lembranças não têm para quem vender. Os restaurantes que fornecem alimentos para as excursões não têm clientes. Os museus, os sites de visita, etc., que cobram ingresso e vivem disso, não tem visitantes, portanto não tem receita. Isso só para te dar uma ideia de uma região microscópica que é o turismo, que é muito importante para o país. Mas nós temos aqui a área de medicina. Israel é um país que recebe turismo médico do mundo inteiro, pessoas que vêm aqui para se tratar, para serem operadas, para continuar tratamento, para participar de tratamentos experimentos, né? Por exemplo, tem países de onde não tem nenhum voo. Então, por exemplo, do país A, muitas vezes, se nós temos que comprar de lá, digamos, tomate, tem que transportar esses tomates do país A para um país B, da onde ainda tem voo para trazer esses tomates para cá. Então, tudo isso vai encarecer o custo de vida aqui, vai haver um impacto, seguramente, no Produto Nacional Bruto, sem dúvida nenhuma. O dispêndio financeiro da guerra, compra de armas, uso de armas, etc., e dias perdidos de trabalho, porque afinal de contas 360 mil reservistas foram convocados. Esses 360 mil reservistas, eles não ficavam em casa. Um trabalhava na farmácia, o outro no supermercado, o outro era advogado, o terceiro era médico, o outro tinha uma indústria. Todos eles estão com suas atividades paralisadas e, portanto, não produzindo. Isso vai afetar a economia do país. Não temos nenhuma dúvida disso. Mas, infelizmente, é o preço que nós temos que pagar para sobreviver, porque se nós não reagirmos, infelizmente, esses bárbaros nos massacram, e massacram a população civil. Eles fogem dos militares porque eles sabem que o civil é um alvo fácil. Muito bem, e você, meu caro Guilherme Herédia Cimatti Pinto Júnior, sua pergunta com o nosso ótimo entrevistado. É o Marcos Susequinde, né, Milton? Guia turístico que mora ali na região de Tel Aviv. Eu queria perguntar para o Marcos sobre o futuro. E não sei se ele respondeu, mas quanto tempo ele mora lá e o que ele pensa em fazer no futuro. Se ele pensa em permanecer em Israel ou se, diante dessa ameaça toda, se ele pensa em sair de lá. Muito obrigado pela pergunta. Provavelmente uma das perguntas mais importantes para os seus ouvintes saberem a resposta. Eu moro em Israel há 8 anos, imigrei para cá em outubro de 2015, portanto estou completando neste mês 8 anos aqui no país. A possibilidade de sair de Israel para ir para outro lugar é muito fácil. Primeiro, porque eu sou filho de europeus, então teria entrada fácil em qualquer país do mercado comum europeu. Nasci no Brasil, meus pais imigraram para o Brasil, minha mãe com 3 anos de idade, meu pai com 17, portanto eram brasileiros para todos os efeitos, mas tendo nascido na Europa me garante o direito de viver na Europa. Eu não tenho nenhuma intenção de fazê-lo. Ao contrário, o maior objetivo dos terroristas é trazer pavor e abandono.
E se eu for embora daqui, ou qualquer pessoa que vai embora daqui, nós estamos simplesmente endossando as táticas deles. Uso do terror para amedrontar a população e ir embora. Então, a minha resposta é que daqui eu não saio, e eu posso dizer para você que eu conversei com diversos... Nós temos uma colônia brasileira grande, nós somos 14 mil brasileiros aqui em Israel, e por questões absolutamente culturais, é normal que a maior parte dos meus amigos sejam também imigrantes brasileiros, que chegaram antes ou depois de mim. Somos um grupo grande de amigos que nos encontramos para churrasco, que viajamos juntos, batemos papo, ouvimos samba, jogamos bola, enfim, a cultura brasileira tá dentro do nosso sangue, dentro da nossa alma. E nenhum dos brasileiros com os quais eu tenho contato pretende sair daqui. E ao contrário ainda, duas famílias que estavam fora de Israel quando começou esse conflito, uma família estava fazendo um passeio na Europa e a outra família estava visitando familiares aí no Brasil. Os dois já voltaram para cá, porque disseram que nesse momento o lugar deles é aqui. Eu acho que é o da maior parte da comunidade brasileira e acredito de todas as comunidades de imigrantes. Não vamos nos render ao terror, ao contrário, a resposta ao terror é a fixação de raízes ainda mais fortes aqui. Agora, Marcos, eu publiquei ontem nas minhas redes sociais, juntando todos, eu tenho mais de 6 milhões de seguidores, e eu coloquei algo que eu penso, entendeu? Claro, escrevi assim, pode ter sido obrigação, é claro, mas o governo brasileiro foi muito bem e rápido em retirar brasileiros daí, via FAB, Ave FAB, Deus te pague FAB, porque uma coisa, gente, você estar longe da tua casa e abandonado, entendeu? Agora então o governo brasileiro, temos que falar isso porque é correto, e a FAB foi lá e continua indo e tirando o brasileiro dessa região conflagrada. Então nesse aspecto, nota 10 para o governo brasileiro e 1.000 para a FAB, né? Sim, mas lembrando que acredito que a esmagadora maioria dos que saíram daqui são turistas que estavam em visita ao país, e não pessoas que têm raízes aqui. Acredito que provavelmente não chegue a 5% do voo com pessoas que efetivamente são residentes no país. Pelo menos não ouvi nem dos meus amigos, e meus amigos não ouviram dos seus amigos que não são comuns a mim, que alguém tenha buscado a embaixada para embarcar nesses voos. Muito bem, então para terminar, as duas últimas perguntas dos estúdios da Rádio Bandeirantes do Morumbi. Mayra Jaime, a sua última pergunta, por favor, nosso entrevistado é muito bom. Verdade, Milton. Bom, situação muito complicada aí em Israel, no norte, né? Já há uma ordem também de evacuação de algumas cidades no norte, até porque o exército vai acabar se focando na faixa de Gaza, e há uma preocupação de ataque do Hezbollah no Líbano, né? Como é que está a população também com essa possibilidade do Hezbollah, que é um grupo terrorista ainda maior, mais poderoso, entrar também nessa guerra? Bom, primeiro só para lembrar que a faixa de Gaza está no sul, tá? A faixa de Gaza está no sul. O Hezbollah sim está no Líbano, que é a fronteira norte de Israel. O Líbano, o sul do Líbano, que é a região fronteiriça com Israel, com o norte de Israel, é dominado pelo Hezbollah. O Hezbollah hoje, até eu entrar no ar, eu não sei o que aconteceu depois que eu entrei no ar, mas até eu entrar no ar, o Hezbollah já tinha feito 7 ataques contra Israel com mísseis antitanques. Mísseis antitanques são altamente destrutivos e, infelizmente, eles feriram 3 gravemente, mataram 1. E os outros mísseis, apesar de causarem muitos danos materiais, não causaram mais danos físicos, além dessas 4 pessoas que eu acabei de mencionar. O Hezbollah, é preciso entender que o Hezbollah é a cabeça de lança do Irã. Ele é financiado pelo Irã, ele é armado pelo Irã e ele é ideologicamente identificado com o Irã. Os árabes se dividem, os muçulmanos se dividem em sunitas e xiitas. O pessoal na faixa de Gaza é sunita, o pessoal do Hezbollah é xiita. Os xiitas respondem à autoridade iraniana. Há uma possibilidade do Hezbollah realmente entrar na guerra, e se ele entrar, a situação vai ser muito pior
do que com a faixa de Gaza, porque eles são muito mais armados, muito mais municiados e se tem uma rede extensa em toda a região fronteiriça para atacar Israel, muito mais forte do que o Hamas. No entanto, Israel já advertiu que o Hezbollah está no Líbano e o governo do Líbano é soberano sobre o país. Se o Hezbollah entrar e começar a atacar Israel de forma mais forte, Israel responsabiliza o Líbano por isso, uma vez que o Líbano tem dentro do seu território soberano esse grupo terrorista. Ao contrário de Gaza, em Gaza a autoridade civil, que deveria ser a autoridade palestina, não reina, porque foi expulsa de lá. Então, quem reina em Gaza é uma autoridade terrorista, mas no governo civil existe um parlamento, o Hezbollah é um grupo terrorista que habita o Líbano, não manda no Líbano. Se não tomar as medidas contra o Hezbollah, infelizmente, o Líbano será atacado. E o Líbano já está semi-destruído exatamente por causa do Hezbollah, com a importação daquele material para a construção de bombas que explodiu a cidade de Beirute, deixando a cidade num caos que até hoje não foi reconstruído, levando à saída de 500 mil libaneses, que é quase 20% da população economicamente ativa do Líbano foi embora, e infelizmente, quem foi embora foi a classe média e média alta, que é quem dá emprego. Então, o Hezbollah já causou um tremendo desemprego, porque o dono de empresa foi embora para morar na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Canadá. E o Hezbollah coloca em risco a existência do Líbano se ele entrar na guerra. Não há dúvida que nós vamos sofrer, mas o Líbano não vai sofrer menos. Então eu espero, para o bem da humanidade, no Brasil, onde se encontra a maior colônia libanesa do mundo, o Brasil tem mais libaneses do que o Líbano, não sei se você sabe. Há mais libaneses vivendo no Brasil do que no Líbano. Eu espero que essa imensa colônia libanesa no Brasil tenha influência para brecar eventuais avanços do Hezbollah, porque se eles avançarem, provavelmente o Líbano, como unidade territorial, corre grande risco de não existir mais. Nas minhas viagens aí, a gente foi na fronteira do Líbano com Israel. E um pouco de bom humor aqui agora, né? Nessa coisa terrível que é guerra. E eu, nas minhas transmissões daí de Israel para o Brasil, eu falei, se você é empresário e quer ficar multimilionário, você monta uma fábrica de arame farpado. Porque eu vou dizer uma coisa para você, a gente andou uns 2, 3 quilômetros, um pouco menos, um pouco mais, na fronteira Líbano e Israel. Mas eu nunca vi tanto arame farpado, muros altíssimos só de arame farpado. Isso cerca brigões? Isso cerca como? Estou perguntando que essa divisão lá, né, na fronteira do Líbano com Israel, eu nunca vi tanto arame farpado na minha vida, entendeu? Eu queria saber se arame farpado é só cortar e entrar, então, ou já fizeram um muro aí? Não, o muro já está sendo construído um muro. O muro não está sendo construído na fronteira, ele está sendo construído dentro de Israel e não na linha fronteiriça, mais ou menos 400, 500 metros dentro de Israel. O que Israel fez foi, primeiro construir um muro, depois atrás do muro foi construído um fosso e depois do fosso foi construído um monte. Com isso se evita a entrada de tanques e canhões, etc., fica praticamente impossível cruzar essa barreira, né? Muro, fosso, monte. Mas isso não impede a entrada de pessoas a pé. E o Líbano tentou, o Hezbollah construiu uma grande rede de túneis saindo do Líbano e entrando em Israel sem abrir o tampo, deixando o tampo para ser aberto em momentos de explosão. Mas há 2 anos atrás Israel descobriu esses túneis com um sistema muito interessante de espuma, uma espuma química. Eles conseguiram injetar espuma química dentro da saída em Israel desses túneis e descobrir aonde esse túnel começava dentro do Líbano. E aí conseguiram explodir as entradas e tampar as saídas. Então, com isso, os túneis, graças a Deus, apesar de a um custo milionário em dólares,
esses túneis não são mais operacionais há 2 anos desde que foram descobertos e destruídos. Com respeito à invasão terrestre, isso sempre pode ocorrer, mas não por tanques. Mas eu espero que a liderança do Hezbollah, por mais insana que seja, entenda que a entrada deles na guerra pode causar grandes prejuízos a Israel, mas provavelmente destrua o Líbano. Muito mais do que a destruição em Gaza. Muito mais do que a destruição em Gaza. Por Israel, então, nas nossas idas aí, nessa região, tão importante, né, mas tão briguenta, bem no popular, mas numa das Macabidas que eu cobri, a minha esposa, descendente de árabes, Shami, nós fomos ao Líbano, nós fomos lá em Quebeá, de onde saiu a família do seu Nazir Shami, avô da minha mulher, entendeu? E ali havia uma paz total, sem problema nenhum e tal, mas aliás eu quero completar perguntando para você, e agora? O que nós podemos esperar? Bom, em primeiro lugar, você disse que você foi numa aldeia e encontrou paz total. Provavelmente a aldeia que você visitou não está no sul do Líbano, está no centro ou no norte, número 1. E número 2, provavelmente a aldeia que você visitou não é islâmica e sim cristã. E há uma grande diferença entre os cristãos e os muçulmanos no Líbano. O Líbano está dividido em 3 etnias: os cristãos, os sunitas e os xiitas. É o grupo xiita que é o grupo ativista e terrorista. Não é o grupo... Há um número de sunitas, mas é pequeno e praticamente não há cristãos que endossam esse terrorismo. Aliás, os cristãos são vítimas, tanto quanto os israelenses judeus. Muito bem, só temos em nome do eu só queria ouvir de você se a aldeia realmente que sua esposa visitou é cristã. Isso eu não tenho a mínima ideia, mas é chamada Quebeá. E meus filhos todos são Shami também, minha mulher e tal. Um abraço, viu? Muito obrigado, você é brilhante. Eu agradeço a você, quero te cumprimentar porque tenho lido algumas coisas que você escreve e quero te dizer que brilhante é você. Parabéns. E parabéns à equipe toda aí da Rádio Bandeirantes. Eu me senti muito à vontade nessa entrevista. Muito obrigado. E você tem uma bela voz, um raciocínio espetacular. Parece que você está aqui do lado da Rádio Bandeirantes, entendeu? Então, grande abraço. Ah, só uma última pergunta. Já falei isso 15 vezes que era a última pergunta. Nós fomos a Jericó, que é considerada, parece que agora descobriram uma outra cidade, que é Jericó, a cidade mais velha do mundo. O que me impressionou lá, no meio de pedra, de areia, as frutas de Jericó. Olha, a coisa mais deliciosa do mundo. Como é que os caras conseguem fabricar tantas delícias na areia? Bom, na verdade não é só em Jericó, é em toda aquela faixa que margeia o Rio Jordão, foram plantadas tâmaras do tipo Majul. E essas tâmaras são realmente as tâmaras mais doces que existem. E quando a Bíblia fala em terra do leite e do mel, o mel não é mel de abelha, é o mel dessas tâmaras. E elas foram revividas, aliás, por ordem de Ben-Gurion. Ben-Gurion disse que nós temos que replantar tâmaras que estavam praticamente extintas aqui em Israel, e hoje Israel voltou a ser o principal produtor mundial de tâmaras, e principalmente das tâmaras Majul, que provavelmente é o que você está falando, que realmente tem um sabor inacreditavelmente doce, é verdade. E é um milagre, a transformação do deserto em terra arável, como você disse, plantando na areia, e não só na areia, na pedra também. Se você descer um pouquinho ao longo do Mar Morto, você vai encontrar montanhas de pedra cobertas por plantações, tanto de tâmara Majul como de laranja. Meu Deus, você é até fazendeiro também, rapaz, você é completo. Um grande abraço para você. Eu sou só um guia de turismo muito interessado no meu país atual. Você saiu de São Paulo? Não, eu falo de Rolón, estou em Rolón. Não, você saiu do Brasil para ir? Saí de São Paulo, sim, tá. Saí de São Paulo. Eu morava em São Paulo, quando cheguei à idade de aposentadoria, vim realizar um sonho de morar aqui.
Eu tinha feito faculdade, eu fui bolsista aqui quando garoto, me apaixonei pelo país e queria um dia voltar para cá, porque tinha me apaixonado pela tranquilidade, pela beleza e pela criatividade que eu vejo aqui nesse país. E graças a Deus, quando me aposentei, consegui realizar esse sonho. Grande abraço, Marcos. Muito obrigado de coração. Maior a você e espero um dia voltar contigo para falar da tecnologia desse país, dos avanços científicos, etc., e não de guerra. Isso mesmo, não precisa acabar a guerra. É um massacre de pessoas que não se conhecem, mas que morrem, enquanto que os líderes não se massacram, entendeu? Só põe lá gente para morrer, de qualquer país. Um grande abraço. Infelizmente. Isso mesmo, muito obrigado e o teu português continua brilhante, melhor que o meu. Tchau. Um abraço, tchau a todos. Tchau, tchau. Todos, tchau, tchau. Todos, tchau, tchau. Todos, tchau, tchau. Todos, tchau, tchau.